os detalhes dessa história é a Marília Ribeiro, nossa repórter que já está na ponta da linha. Bom dia, Marília. Caramba, hein? Já tinha, né, essa expectativa de o Alcolumbre de alguma forma conseguir cancelar a sabatina para esse ano que já estava marcada, e essa era uma das vias, né? Dizer que realmente o presidente Lula demorou para mandar lá a indicação formal, né, escrita para o presidente do Senado. Pois é, Nath, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Acorda Metrópolis. É importante a gente destacar, Nath, que sem essa formalização, não tem como o Senado Federal analisar a indicação do presidente para o Supremo Tribunal Federal. Então, é necessária que essa formalização seja enviada pelo governo federal até o Senado, encaminhando o nome desse indicado. Mas a gente traz todo o plano de fundo que traz esse cancelamento da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Todo o processo de sabatina, ele passaria primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovado esse nome, seria levado ali no mesmo dia para o plenário do Senado Federal e estava marcado já para a próxima quarta-feira, dia 10 de dezembro. Só que para poder acontecer essa análise, é necessário que o presidente Lula encaminhe toda essa formalização aqui para o Senado Federal. A indicação de Jorge Messias veio no dia 20 de novembro, o presidente Lula então formalizou, fez aquela indicação dentro do Diário Oficial da União. Também tivemos ali uma nota e também agradecimento de Jorge Messias por essa indicação no dia 20 de novembro. Desde então, Jorge Messias ele começou toda essa peregrinação já aqui dentro do Senado Federal, visitando o gabinete de senadores, buscando ali ter a sua aprovação. O que alguns parlamentares que fazem mais parte ali da oposição do governo do presidente Lula dizem é que o governo acabou utilizando de uma certa manobra para poder ganhar tempo. Desta forma, Jorge Messias poderia ali convencer senadores o porquê ele merecia ganhar esse voto para poder se tornar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante a gente destacar aqui também, Nath, que quando surgiu a vaga dentro do Supremo, quando Luiz Roberto Barroso anunciou a sua aposentadoria, aqui no Senado Federal, principalmente ali Davi Alcolumbre, presidente da casa, levantou a bandeira para que o presidente Lula pudesse indicar Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado Federal, e de acordo ali com aliados de Pacheco, ele teria mais facilidade em ser aprovado em uma sabatina do que Jorge Messias. Então, aconteceria ali de forma mais rápida toda essa sabatina. Nós tivemos também aqui a participação ontem, depois do anúncio de Davi Alcolumbre, o senador Everton, que é o relator dessa indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que conversou com o presidente Lula e que Lula se comprometeu a se reunir com Davi Alcolumbre já nos próximos dias, quando ele encerra aí uma agenda que ele vem cumprindo lá no Nordeste. Então, nos próximos dias, o presidente Lula deve se reunir com Davi Alcolumbre e, de acordo com o senador Everton, ele deve fazer essa formalização da indicação de Jorge Messias. A gente tem esse trechinho da fala do senador Everton e a gente vai acompanhar. Lula me disse logo no dia de ontem que assim que ele retornar da sua viagem ao Nordeste, provavelmente quinta-feira ou sexta, enfim, ou início da semana, ele irá procurar o presidente Davi Alcolumbre, irá marcar com ele um encontro para que os dois possam, como chefe de poderes, dialogar. O presidente certamente entregará a ele a mensagem e daí estabelecer um novo calendário para que a gente possa começar a cumprir todo o rito que a Constituição e que o regimento interno do Senado Federal exige para nós podermos levar a apreciação dos colegas senadores e das colegas senadores do nome do indicado para o Supremo Tribunal Federal. É isso, né? A gente estava falando com a Marília agora há pouco sobre essa confusão aí em relação à indicação do nome de Jorge Messias, que segue a AGU, advogado-geral da União, enquanto não torna-se ministro do Supremo Tribunal Federal, e para isso ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado e, se aprovado, passar pela aprovação do plenário, ou seja, de todos os senadores ali reunidos, 81 senadores, ele precisa da maioria simples, ou seja, de 41 votos
para conseguir se tornar ministro do Supremo. Se não conseguir se tornar ministro do Supremo, segue no seu cargo de advogado-geral da União e, claro, um grande problema para o governo Lula, porque é muito difícil que isso aconteça, que uma indicação ao Supremo seja barrada pelo Congresso. Gera uma crise muito grande para o governo e principalmente do governo com o Congresso, né, Marília? E aí, também falando de crise, a gente tem essa nova crise